Assim, eu fiquei muito feliz de ter pessoas aqui da Missão Novas Tribos e também da Além. Eu tenho alguns motivos. Primeiro, eu só existo por causa da Missão Novas Tribos, porque o meu pai, ele fez o Instituto Bíblico Peniel, ali em Jacutinga, e ele conheceu a minha mãe em Jacutinga, em Peniel, durante o treinamento de sobrevivência na selva. Tá? Então, se eu existo é porque tem ali Peniel. Já fui várias vezes ali, conheço a turma ali em Peniel, muito queridos. E meus pais trabalharam, então, 42 anos entre tribos indígenas, não pela Missão Novas Tribos, por uma outra agência missionária. E no primeiro campo, que foi entre os índios Caduéus, ali no Mato Grosso do Sul, né, existia uma equipe da Missão Além, da Wycliffe, trabalhando junto, fazendo a tradução. Existia um casal que se tornaram muito próximos da minha família. Então, tenho relações de carinho muito forte com essas duas agências missionárias, como com outras que temos outras histórias. Queridos, hoje o nosso tema, hoje à noite, é a cooperação de agências missionárias no Reino de Deus. E por que isso é um tema importante hoje em dia? Agora ficou bom, agora aqui não está mais. Por que isso é um tema importante? Vindo para cá, ontem à noite, com o Mateus, a gente estava conversando. Os nossos grandes heróis de missões transculturais do Brasil, eles estão morrendo, um a um. Aquela geração está partindo, né? Ele estava perguntando como que está a Bárbara, como está a Bárbara Burns, que é minha vizinha lá, trabalha conosco no seminário. Falei, antes de ontem ela estava no hospital, hoje eu fiquei sabendo que ela foi de novo ao hospital. Está com a saúde bem debilitada. E como tantos outros que a gente perdeu nestes últimos anos. E quando eu converso com a Bárbara, eu pergunto assim para ela, Bárbara, qual que foi a grande marca dessa primeira geração que impactou missões no Brasil? E ela, sem pestanejar, ela sempre vai dizer, Thomas, foi a unidade. A unidade. Nós sabíamos por que estávamos aqui e a gente tinha um propósito, uma unidade. Ministérios diferentes, agências diferentes, mas nós trabalhávamos juntos, a gente queria a parceria, a gente fazia questão de dar as mãos. O movimento missionário brasileiro cresceu, e cresceu muito, e somos muito gratos a Deus por isso. Mas talvez uma das coisas que a gente tenha perdido é esse senso de unidade como agências missionárias, como entidades que trabalham nisso. Entrou marketing e missões, cada um precisa aparecer mais, ter mais mídia, mais cliques no Instagram, os melhores vídeos e mais espaço. Isso nem sempre tem sido tão proveitoso para o avanço do reino de Deus. Portanto, essa temática de retorno à unidade do corpo de Cristo, por mais que seja algo essencial no reino de Deus, vale a pena nós voltarmos a pensar mais sobre isso, como viver isso no mundo tecnológico, no mundo da mídia, no mundo da exposição, no mundo que você precisa ser visto, né? No mundo onde seminários estão fechando as portas, seminários centenários por falta de alunos. Eu trabalho nessa área de
preparo teológico, missiológico, lá em Belém, nós tínhamos 33 seminários só na cidade de Belém. Vocês têm noção do que é isso? E a briga que é, né? Hoje não sobraram nem 10. Nem 10 seminários temos em João Pessoa, mas os que sobraram parece que estão bem. Tá? Tanto Betel quanto a Juvep, nós temos tido um crescimento até bom de vocacionados nos últimos anos. Mas, quando um seminário desse começa a decrescer o número de alunos, e aí a gente fala, mídia, precisa de mais mídia, mais exposição, precisa brigar pelos alunos, precisa ir no CBM, ter o melhor estande, maior estande, ter mais espaço na programação. E aí gera as rivalidades, os problemas, e a gente tem perdido um pouco essa unidade. Eu sou muito grato a Deus, que a palavra de Deus é muito honesta, ela é muito transparente. E é bom saber que esse problema, essa situação que nós vivemos hoje em dia, no contexto missionário brasileiro, na palavra de Deus nós já temos situações parecidas e também de como lidar com isso. E um texto que eu entendo ser bastante paradigmático, que ele nos traz muitas lições valiosas, é o famoso texto de 1 Coríntios 3. Eu gostaria de ler e pensar, refletirmos um pouco sobre este texto. 1 Coríntios 3, nós vamos tratar somente os 15 primeiros versículos deste capítulo. Eu vou ler 1 Coríntios 3, 1 a 15. Eu vou ler na NVI. Mas eu percebi que estou precisando de uma Bíblia não. Vocês estão vendendo Bíblias, eu vou querer comprar uma, porque a minha está se desmontando aqui. Hoje eu preciso urgentemente comprar uma Bíblia nova. Diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, da Novas Tribos, eu sou de Apolo, da Além, ou eu sou da Juvep, não estão sendo mundanos? Não estou falando de vocês não, viu? Eu estou só... Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme ao ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, essa sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Esse texto aqui, Paulo brinca com 3 termos. Ele usa 3 termos: mundanos, carnais e espirituais. E eu preciso aqui entrar rapidamente nessa distinção, o que é mundanos, carnais e espirituais para Paulo. Mundanos são os psiquikoi. Os psiquikoi são pessoas totalmente desprovidas do Espírito. Eles não conhecem a Cristo, não existe o Espírito de Deus na vida dos psiquikoi. Esses são os mundanos. Os carnais são os sarkikoi, são pessoas que tiveram um encontro com Cristo, e se tiveram um encontro com Cristo, o Espírito de Deus habita neles. No entanto, eles ainda são governados pela natureza humana. Aqui Paulo vai demonstrar isso. E, por fim, tem os pneumaticóis, que são os espirituais. São pessoas onde o Espírito vive neles e a vida deles é dirigida pelo Espírito. Então, psiquikoi, sarkikoi e pneumaticoi. Chegar em casa, você pode já falar, olha, eu já sei falar grego, tá? Então, 2 observações que eu quero fazer no início. É impossível fazer parte do povo de Deus e ser desprovido do Espírito. Existem algumas discussões teológicas a partir deste texto, que algumas linhas teológicas tendem a entender que Paulo está dizendo aqui que haveria pessoas que são de Cristo e não teriam Espírito. Tá? Mas não é isso que ele está dizendo aqui. E se nós levarmos outros textos, como Romanos 8, ou Gálatas 3, o Tito 3, lermos juntos com esse texto aqui, nós vamos perceber claramente que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que existem, sim, crentes que receberam o Espírito porque tiveram uma experiência com Cristo. No entanto, a sua vida ainda não é dirigida plenamente pelo Espírito de Deus. E é justamente por isso que agora Paulo fala aos coríntios, porque os coríntios, uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele tinha uma relação próxima, mas também conturbada com essa igreja, esses coríntios demonstravam comportamentos que vão contra o comportamento que uma pessoa deveria ter, cuja vida está debaixo do domínio do Espírito Santo. Então, eles haviam pensamentos e vivências, eles viviam e pensavam como pessoas que não conheciam a Cristo ainda e não tinham o Espírito na vida deles. O que Paulo está afirmando não é que eles não tiveram um encontro com Cristo, mas sim que a vida deles não demonstrava ainda de forma plena os frutos do Espírito na vida deles. E essas pessoas que Paulo chama de sarkikoi. E é interessante que Paulo agora vai dizer que pessoas que vivem dessa forma, que tiveram um encontro com Cristo, mas não estão totalmente debaixo do governo do Espírito Santo, elas demonstram 2 características, pelo menos aqui neste texto de 1 Coríntios. Uma delas é a imaturidade. Imaturidade. Ele vai falar, vocês são como bebês em Cristo. Vocês têm um comportamento infantilizado, não apropriado para pessoas adultas. Já viu aquele adulto que fica e fica brincando com a criancinha, né? Como se fosse uma criança? Está falando, vocês que vivem dessa forma, vocês são como adultos infantis, que têm um comportamento infantilizado. E justamente por causa disso,
porque vocês têm um comportamento infantilizado dessa forma, o ensino de vocês é rudimentar, é básico, basicão. Vocês não entenderam ainda de forma plena o Evangelho. Tanto é que eu preciso dar a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Portanto, uma das características que Paulo descreve aqui, de pessoas que tiveram encontro com Cristo, que vivem com o Senhor, mas não estão totalmente debaixo do governo do Espírito Santo e não demonstram em sua vida os frutos do Espírito, é a imaturidade. Imaturidade nos comportamentos, a imaturidade na maneira de lidarmos com dificuldades e assim por diante. E essa imaturidade, por sua vez, vai levar ao segundo aspecto que Paulo descreve aqui, que é a inveja. Que é a inveja. E ele vai dizer, é por isso que há ciúmes e brigas entre vocês. E ciúme aqui, celos, ele tem essa ideia de eu ter um zelo tão grande por algo específico, que por causa disso eu gero rivalidade com outros. Eu tenho um zelo tão grande pela minha agência, pelo meu seminário, pela minha igreja, pelo meu ministério. O zelo é tão grande por isso, que eu não consigo me alegrar com os outros, que eu crio rivalidade, contenda e, no pior dos casos, até perseguição com o outro, por causa desse zelo exagerado que eu tenho por aquilo que eu acho que é meu. E isso leva a brigas, a conflito, a disputa. E exatamente essa descrição que Paulo faz aqui da realidade em Corinto. E aí ele vai concluir no versículo 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, então, na verdade, vocês já não são mais nem sarquicóis, vocês são psiquicóis, mundanos. Vocês vivem como se vocês não conhecessem a Cristo. Ele aqui, ele joga eles como se nem conhecessem a Cristo. Pensam como pessoas do mundo, têm valores distorcidos, egocêntrico, vangloriam-se dos seus líderes. Eu estava assim pensando, como aplicar isso na nossa realidade de hoje? No nosso contexto eclesiástico, no nosso contexto missionário. Não são todas as organizações assim, com certeza não. Mas será que nós não temos vivido esse comportamento infantilizado? Será que nós não temos entendido de forma plena o Evangelho? Será que nós temos endeusado os nossos líderes? Ou a história da nossa organização ou da nossa igreja? Porque hoje em dia, não é só mais entre as agências, agora as igrejas entram no meio também querendo competir. Como competição. E quem aparece mais? E quem cresce mais? E quem tem mais recursos? E quem aparece mais na mídia? E assim por diante. Eu estava num grupo, não no Brasil, um grupo na Europa de brasileiros. E certa vez, uma entidade colocou uma propaganda neste grupo. Nós temos o melhor programa de treinamento teológico e missiológico do Brasil. Aí eu falei, o
quero saber quem que é isso, né? Eu fui lá. Uma organização que eu nunca tinha ouvido falar, não é de nenhum programa tradicional, fazendo essa divulgação, totalmente desconhecido. Eu não me contive, escrevi para a pessoa. Falei, meu irmão, tira essa divulgação. Você pode falar que você é um bom programa, ou um dos bons programas, mas não vai dizer que você é o melhor. Se você tem que falar isso de você, é porque não é o melhor. Se for melhor, outros vão dizer. A resposta foi, pastor, não leva tão a sério isso não, é só uma jogada de marketing. É só uma jogada de marketing. Comportamento infantilizado. Ensino rudimentar, que leva à inveja, ao ciúme e às brigas. Como é difícil, no século XXI, num século tecnológico, midiático, falarmos, mobilizarmos, treinarmos, mobilizarmos para campos específicos, demonstrar as necessidades sem cair nesta armadilha. Como tem sido difícil. E sabe qual que é a dificuldade? Porque nós, hoje, todas as agências missionárias têm feito isso, temos buscado os profissionais das mídias, do marketing, os jornalistas, e temos trazido para dentro da agência missionária, sem fazer algo essencial, que é a santificação dos métodos que nós usamos. Meus queridos, se eu uso uma nova metodologia educacional no seminário, eu preciso que esse método passe por um processo de santificação, de revisão à luz da palavra de Deus. E se eu trago uma metodologia de marketing para dentro da missão, eu preciso que ele passe por um processo de santificação. Há pouco tempo atrás, eu chamei uma doutora muito bem recomendada, de uma universidade do Nordeste, doutora em educação, para o treinamento dos nossos professores. Crente, membro de uma igreja tradicional, conheço a família dela. E a minha intenção era trazer o diálogo com tudo o que está acontecendo na educação brasileira. Está acontecendo muita coisa. Tem sido muito interessante, coisas boas. Aí a gente orou, ela começou a palestra, a primeira fala foi, agora eu não vou falar como cristã, agora eu vou falar como profissional da área de educação. E fez uma palestra totalmente humanista, que não tinha nada a ver com os valores cristãos. Santificação dos métodos que nós usamos. Paulo, ele vai aqui fazer agora o ajuste na situação. Ele vai trazer algumas soluções concretas. Como lidar com esta realidade? Como trazer soluções concretas para não cairmos nesta armadilha. E é muito interessante que ele vai usar duas metáforas aqui. A metáfora da lavoura e a metáfora da construção. Então, eu vou deixar a construção por fim, senão Mateus não vai prestar atenção na metáfora da lavoura, né? Porque ele só gosta de construção, né? Então, vamos falar primeiro da metáfora da lavoura, que é os versos 5 a 9. E a ênfase aqui de Paulo é, afinal de contas, quem é Apolo?
quem é Paulo? Quem é a Igreja Batista Calvário? Quem é a Juvep? Quem é Além? Quem é a Novas Tribos? Quem é? E aí você pode pôr o nome da sua igreja, da organização, do seu líder aqui. Quem são essas pessoas? E Paulo vai dizer, são apenas servos. Apenas servos. E aqui é o diácono mesmo, né? É aquele ajudante, aquele criado mesmo. São ajudantes, são criados do reino de Deus. São, na linguagem aqui, nesse exemplo de Paulo, são os lavradores do campo, são os camaradas que estão lá com a enxada na mão para executar a tarefa que o fazendeiro deu, e o fazendeiro é o Senhor. É o camarada com calo na mão, que está suando lá, não é o dono da terra. E esses lavradores, e ele vai dar agora algumas características do que eles são. Eles são, versículo 5, instrumentos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. E nós precisamos entender isso. A minha igreja, a minha organização, a minha liderança, ou o meu líder, não passa de sermos um instrumento, um dos muitos instrumentos no reino de Deus. Você não é o instrumento, você é um instrumento no reino de Deus. E com uma tarefa específica, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E é tão bonito de vermos isso hoje em dia no contexto missionário, como existem ministérios diversos, com especificidades. Nós só hoje à noite ouvimos aqui uma organização focada em tradução na Bíblia. Falamos de uma outra organização focada em tribos indígenas. E eu represento uma organização focada no Nordeste brasileiro, nos desafios do Nordeste brasileiro. Cada um com um ministério específico, com foco ministerial dado por Deus. E aqui, a Calvário, com foco de mobilizar e trazer gente para todas essas agências. Não, estou brincando. Cada um com seu foco, com seu papel, com tarefas específicas, uma divisão de trabalho de uma equipe mesmo de trabalho, essa ideia aqui, cada discípulo tem sua tarefa específica. Então, quando eu vou lavrar um campo, eu tenho a pessoa que vai cuidar do trator, eu tenho a pessoa que vai pôr a gasolina no trator, eu tenho a outra pessoa que entende da terra, a outra pessoa que entende da semente, e assim por diante. É uma grande equipe que está trabalhando, e cada um tem a mesma importância. Um não é melhor, não é maior do que o outro. E a maneira de trabalhar é diversa, como é diverso o reino de Deus. Agora, o que Paulo enfatiza nos versos 26 e 7, é que eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Essa total dependência de Deus. O meu ministério não é meu, a minha organização não é minha, a minha metodologia de trabalho também não necessariamente é a única e a melhor, é como eu trabalho. E entender que se Deus dá crescimento, é graça dele. É fruto da ação sobrenatural dele.
Isso aqui, meus queridos, vai totalmente contra a ideia, se a organização tem muita gente, ela é muito boa. Se ela tem muito dinheiro, ela é muito boa. Não, Paulo diz aqui, se está crescendo, é graça de Deus. É graça de Deus. E a organização em si, ou a pessoa em si, não, como que ele diz? De modo, são alguma coisa, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós estamos passando por um processo muito interessante na Juvep. Eu sou muito grato de poder viver esse momento lá. A Juvep tem 42 anos de existência e a esposa do nosso fundador faleceu há 2 semanas atrás. Nova, 56 anos, ela faleceu de câncer depois de 6 meses de intensa luta. E então, o nosso líder, fundador, durante os últimos 6 meses, ele estava de licença totalmente ausente da missão, né? Cuidando da sua esposa. Além disso, estamos vivendo um momento dentro da Juvep, e aí eu já quero falar do congresso. Nós fazemos todos os anos um grande congresso no Nordeste. O congresso do próximo ano vai ser dos dias 16 a 19 de abril, em Petrolina, esse ano. Vai ser numa grande igreja, na primeira igreja batista de Petrolina, e nós já temos agora casa cheia lá. Nem sei se tem muita vaga ainda, tá? Vai ser lotado, vai ser muito bom, vai ser um momento muito especial. Só que a gente vai dar um tiro de misericórdia na Juvep, nesse congresso. Como assim, Thomas? Neste congresso, nós oficialmente vamos lançar a ideia, que vai ser reiterada depois no CBM, de que o sertanejo não faz mais parte de um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Tiro de misericórdia na gente, nós existimos para isso, para evangelizar esse povo, mas a média hoje de evangélicos no contexto sertanejo está beirando aos 15%. Na zona rural ainda um pouco menos, mas nas cidades, nos vilarejos maiores, estamos chegando aos 15% de evangélicos. Isso, nos últimos 20 anos aconteceu esta mudança. E nós queremos lançar uma nova ideia lá. O Senhor reina. Do sertão às nações, é o tema do congresso. E nós queremos iniciar um novo momento para o sertão. Não que o sertão não precise mais de apoio e de ajuda, mas hoje nós temos boas igrejas do contexto sertanejo. Só a Juvep plantou mais de 200 lá. Temos muitas igrejas sólidas. E sabe o que nós estamos percebendo? Um despertar de vocacionados no sertão nordestino. E nós cremos que nos próximos 20 anos, o sertão vai deixar de ser um lugar receptor de missionários e plantadores de igrejas, para se tornar num lugar enviador de missionários e plantadores de igrejas. Vocês estão percebendo como a gente está dando um tiro de misericórdia na nossa missão? Não é nossa? É para isso que a gente existe. Seria tão bom se a Novas Tribos pudesse fazer isso, não seria? Olha, não precisa mais de novas tribos no Brasil, todas as 200 e tantas etnias alcançadas, com igrejas lá, vamos para o próximo contexto, vamos para o próximo lugar. É para isso que nós existimos como agências missionárias. É para isso que a gente tenha essa noção. Esse é o nosso sonho. É isso que nós queremos. Por isso, Paulo vai dizer, no versículo 8, o que planta e o que rega, ele disse antes, não são coisa alguma, agora ele vai dizer,
tem um só propósito. Um só propósito. E esse propósito não é o meu crescimento institucional, esse propósito não é a relevância do meu ministério, não é o quanto eu estou na mídia, nada disso é importante. Nosso propósito como agências missionárias, como igrejas missionárias, é trazer uma colheita abundante para o reino de Deus. Dentro dessa metáfora da colheita dos lavradores, é exatamente a imagem que Paulo usa. Cada um tem a sua função, cada um faça a sua tarefa, na total dependência de Deus e com um propósito único: trazer uma boa colheita. É esse o nosso papel, trazer uma boa colheita. Há uma unidade de propósito do trabalho de cada um, mesmo com a diversidade de tarefas. Agora, é muito interessante que ainda no verso 8, Paulo vai dizer, agora prestem atenção. Não é porque há uma unidade de propósito que cada um vai fazer o seu trabalho de qualquer jeito. Não. Veja, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Cada um deve trabalhar com excelência, com a dedicação, com esmero, como somente, pode deixar, como somente nós vamos fazer para o reino de Deus. Temos aqui que fazer o nosso trabalho com a máxima dedicação que podemos ter. No verso 2 ele vai dizer, veja cada um como constrói. A recompensa nossa é de acordo com o trabalho empenhado e não de acordo com o sucesso e o resultado do trabalho. Usando a imagem aqui de tradutores da Bíblia. Meus queridos, eu fui com os alunos lá nos Paracanãs, que foi citado. Estive lá, Keila é ex-aluna lá do seminário, e tive o privilégio de estar com uma equipe ali nos Paracanãs. E tem uma heroína ali, né? Como que chama a senhora? Kátia? Tati. Tati, aquela senhora bem de idade do sul, que faz tradução da Bíblia. Odete, a dona Odete. Dona Odete, para mim, é uma heroína da fé. Chamado tardio, né? Só já na terceira idade, ou já bem avançada a idade. Pronto. A Odete, acho que era professora, diretora de colégio, alguma coisa assim. E Deus a chamou já por volta de uns 45, 50 anos, alguma coisa assim, né? Nós conhecemos ela, os alunos tiveram o privilégio de participar e ver como acontece a tradução da Bíblia. A Odete é uma daquelas pessoas que ninguém viu, ninguém vê, não está em congresso nenhum, não está em evidência em lugar nenhum, mas faz um trabalho com dedicação, esmero e alegria até os 80 anos de idade. Heroína da fé. Heroína da fé. Essa é a imagem que nós precisamos ter. É esse o objetivo. É um propósito comum. É um propósito claro. Termos uma abundante colheita. Para ela precisa a Bíblia? Precisa. Então eu vou traduzir. E eu vou fazer esse trabalho. Nem que ninguém veja. Mulher que poderia ter uma vida tranquila, uma vida boa. É uma viagem longa, de barco até a aldeia, mas ela faz. Recompensa de acordo com o trabalho e não do aparente sucesso, do aparente resultado.
Vocês conhecem a Bárbara. A Bárbara Burns é uma pessoa conhecida, né? Mãe de missões. Certa vez eu estava conversando com a Bárbara e com alguns pastores. E um pastor falou assim: Bárbara, por que você, durante toda a sua vida ministerial, não saiu de sala de aula? Você poderia ter ocupado cargos tão mais importantes, né? Bárbara falou: porque Deus me chamou para treinar pessoas para o campo missionário. É isso. Essa foi minha tarefa, foi isso que eu fiz a minha vida inteira e ainda está fazendo, com 78 anos de idade. Como aplicar isso para a nossa vida pessoal? Talvez você não é líder de uma agência missionária, talvez você não é pastor de uma igreja, mas até nas nossas vidas individuais, muitas vezes a gente quer aparecer, a gente quer estar em evidência. Meus queridos, Paulo nos ensina de forma muito clara aqui, que, primeiro, nós somos nada mais do que instrumentos na mão de Deus. Segundo, que cada um tem a sua tarefa, a sua função, como nós vimos hoje de manhã. Deus tem um serviço específico para você executar. E quando você executa ele, você vive a vocação de Deus para a sua vida. Se você quer ter satisfação e alegria, não estou falando riquezas, nem vida mansa, mas se você quer ter satisfação na tua vida, você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Minha mãe faleceu há alguns anos atrás de câncer também, depois de 42 anos de campo missionário. Minha mãe veio solteira da Alemanha para trabalhar no Brasil, com indígenas e no Paraguai. E a região mais rica da Alemanha, do sul da Alemanha, na década de 60, viagem para cá, eram 3 semanas de navio, veio sozinha e morreu no Brasil. Ficou aqui até o final. Aí eu perguntei para ela, já no leito de morte, passei a última noite com ela, ela me contando a vida dela todinha. Eu perguntei: mamãe, você se arrepende de alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Ela falou: olha, filho, eu me arrependo. O que é, mamãe? Eu vim para o Brasil com 26 anos, eu queria ter vindo com 20. Eu queria poder ter gasto aqueles 6 anos a mais no contexto missionário. Eu poderia ter investido 6 anos a mais. Aquilo me pegou de surpresa. Ela não falou da casa de bambu coberta de palha, chão batido. Ela não falou das dificuldades. Não. Eu queria ter podido gasto mais tempo da minha vida no serviço do Senhor. Queria ter tido chance de usar melhor meu tempo ainda. Totalmente dependente de Deus, com um só propósito. Se você está aqui, é porque você entendeu que Deus tem um propósito para todos nós. É colhermos uma colheita abundante. Se isso vai acontecer com Paulo, com Apolo ou com qualquer outro, isso não é importante. O que é importante é que a colheita seja colhida e que eu cumpra o meu papel nisso. Versos 10 a 15, Paulo agora vai usar uma segunda metáfora. A metáfora da construção. E ele vai dizer: cada um construa, então, o seu ministério como um sábio mestre de obras. Um sábio mestre de obras. O texto diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Qual é o alicerce
que você está construindo na sua vida? Sobre qual base você está construindo a sua vida ministerial? E eu digo ministério, todo crente tem, viu? Não é só pastor, não. Todo crente tem ministério, tem tarefa a cumprir. Sobre qual fundamento você está construindo ele? Ou para nós que estamos à frente de organizações, qual que é o fundamento de verdade sobre o qual estamos construindo as nossas organizações? É realmente o Evangelho de Cristo crucificado? Negar a si mesmo, humilhar-se até a morte na cruz, é treinar outros para que façam o ministério melhor do que nós. O próprio Jesus fala, quando o discípulo faz o trabalho melhor do que o seu mestre, então o mestre fez um bom trabalho. Esse é o objetivo do mestre. E ele vai continuar, verso 12, escolher cuidadosamente os materiais com os quais estamos construindo o nosso ministério. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aqui existem materiais com valor decrescente que estão sendo enumerados, e Paulo vai dizer, cuidado com qual material você está construindo a tua vida, o teu ministério, a tua vida ministerial, a tua organização. É sobre o quê e com o que você está construindo isso. Lembre-se que haverá um teste final desta obra. Sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Estou agora há 22 anos no campo missionário, trabalhando com igrejas também. Eu não sei aqui em Goiânia como é, mas lá em João Pessoa tem sempre a igreja da vez, né? É aquela igreja, pá, explode, né? Lá tem agora de novo uma, em 3 anos chegou a 3.000 membros. 3 anos, 3.000 membros. Vocês estão atrasados aqui, Leandro. 3 anos, 3.000 membros. Mas sabe o que é muito impressionante nesses fenômenos? Tão rápido como cresce, depois implode também. É impressionante. Impressionante. Não tem sustentabilidade. Não tem base. Qual o material que estamos usando? O dia trará a luz, o dia do Senhor revelará, o fogo testará a qualidade da obra de cada um. Paulo vai dizer, se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. O que você tem construído com sua vida? Tem valor eterno? Vai subsistir? Vai permanecer? Ou vai se queimar? Isso vale tanto para a nossa vida pessoal, como também para a nossa vida institucional, como igreja, organizações, assim por diante. Como temos construído? Queridos, eu acredito que o objetivo de Paulo aqui é nos mostrar e nos chamar a atenção de que, mesmo como filhos de Deus, nós podemos nos deixar levar pelo jeito de pensar do mundo, pelo jeito de liderar do mundo, pelo jeito de administrar, pelo jeito de comunicar do mundo. E ele vai chamar isso de sarquicóis. Pessoas carnais. E ele está chamando a nossa atenção neste texto
a construirmos nosso ministério, nossa igreja, nossa vida pessoal, nossa vida institucional, sobre um fundamento sólido. Cristo. É o Cristo crucificado. É o Cristo da Bíblia, é o Cristo de Filipenses 2, que deixou a glória do céu para viver entre nós e humilhar-se até a morte, para então seja elevado. Quem tem que elevar não somos nós. Quem tem que se colocar em evidência não somos nós. Façamos o nosso papel com humildade, certos de que nós formamos uma equipe aqui. Cada um aqui faz parte dessa equipe, que tem um propósito claro: trazer uma grande colheita de indígenas, de sertanejos, de ciganos, de quilombolas, de chineses, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, para que juntos passemos toda a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós não somos concorrentes, nós não somos competidores, nós não somos rivais, nós somos uma família. E precisamos redescobrir isso. Como me dói o coração quando pastores se fecham dentro das suas igrejas e é só a gente. Nós não fazemos parceria com ninguém. Nós não lidamos com ninguém. Nós somos um reinado aqui, próprio. Lembremos, como Paulo diz no versículo 9, eu já falei hoje de manhã, que nós somos cooperadores de Deus. E Paulo vai usar muito também a imagem do cooperadores de ministério. E é muito interessante que em 2 Coríntios 1, 24, ele vai dizer qual que é o objetivo final de cooperadores de ministério. Ele diz: cooperamos uns com os outros, para que tenham alegria. Alegria. Precisamos reaprender a nos alegrar com o sucesso, com os projetos, com aquilo que o outro está fazendo no reino de Deus. E nos alegrar com sinceridade de coração com o que o Senhor está fazendo nesse mundo. Como é bom ouvir o que o Senhor está fazendo na Ásia, com o pastor, eu não sei o nome dele, é isso aí. Como é bom nos alegrarmos com o que Deus está fazendo no Brasil. Como é bom nos alegrarmos com o que Deus está fazendo nesta igreja. Eu acompanhei de longe aqui o sonho aqui dessa igreja. E ver ela agora implantada, com pessoas que amam o Senhor, com esse propósito. Como isso alegra o nosso coração. Isso é bom, isso é ótimo. Continuemos assim, dando as mãos juntos, como corpo de Cristo, rumo a esse objetivo, que é trazer pessoas para essa grande colheita que nós temos. Eu vou terminar mostrando 2 projetos que nós temos lá na Jovep, 2 videozinhos curtos. Um é o projeto radical, outro é o projeto missionário. E por que eu vou mostrar eles? Porque a Missão Juvep nasceu em torno do projeto missionário de férias, há 42 anos. E quando eu falo de parceria, eu falo porque isso está no DNA da gente lá. Se você perguntar, a Juvep tem um campo próprio? Nós não temos nenhum único campo próprio. Todas as igrejas, todos os nossos missionários estão em parceria com alguma organização, ou com uma agência missionária, ou com uma denominação. Plantamos mais de 200 igrejas no sertão. Não existe uma igreja Juvep lá.
Trabalhamos com mais de 25 denominações diferentes lá. Cada um, se você perguntar, vai dizer, essa é a nossa igreja, esse é o nosso campo. Porque nós entendemos que missões se faz dessa forma, apoiando aquilo que Deus está fazendo, dando ferramentas, ofertando pessoas, tempo, para que outros possam desempenhar o papel que Deus tem na vida deles. Então, nós treinamos para inúmeras agências missionárias. Nós oferecemos ajuda no plantio de igreja para inúmeras denominações. E somos muito felizes com isso. E Deus tem nos dado muita alegria de vermos outros avançando, criando raízes fortes ali no Nordeste. E quem sabe, amanhã nem sermos mais necessários lá, Deus nos dá outra tarefa para cumprirmos em outro contexto. Sim, seria muito bom. Então, vamos ver 2 projetos que acontecem sempre, são um projeto de 30 dias, um projeto de 2 anos, aberto para qualquer um. Então, assim, Leandro, ou qualquer pastor aqui, se vocês querem plantar uma igreja no sertão, usem e abusem da Juvep. Estamos lá para isso. Vocês querem alcançar algum grupo minoritário no sertão? Usem e abusem a Juvep para isso. Pode nos usar, estamos lá para ser usado por vocês. Vamos investir dinheiro, pessoas, recursos humanos, treinamento, know-how, para que a sua igreja tenha êxito lá. Esse é o nosso objetivo. Se você está em alguma agência missionária, precisa de treinamento, usa e abuse as ferramentas da missão. Então, vamos ver aqui, primeiro o projeto Radical e logo em seguida o projeto Missionário de Férias. 2 videozinhos curtos e eu termino com eles. Você sabia que a segunda maior população do Brasil se concentra na região Nordeste? São cerca de 56 milhões de pessoas, segundo o último censo, onde apenas 16% se declarava evangélico. A mídia mostra o Nordeste turístico, cheio de praias, belezas naturais, e elas existem. Mas existe o Nordeste que muitos ainda desconhecem. Nordeste que ainda sofre, chora por falta de coisas básicas. Cerca de 14 milhões e meio de pessoas moram na zona rural do Nordeste, necessitando ouvir urgentemente a palavra de Deus. Nestes povoados existem ciganos, sertanejos, indígenas e quilombolas, povos precariamente alcançados. Esse povo é povo de fé, vivendo na idolatria, no misticismo e crenças em deuses e rituais. Você não acredita? Veja, na região Nordeste se concentram as maiores estátuas de imagens católicas do mundo. Vamos conferir? No Juazeiro do Norte, Ceará, a imagem do Padre Cícero tem 27 metros. No Canindé, no Ceará, a imagem de São Francisco tem 30 metros. Em Guanabira, na Paraíba, Frei Damião tem 34 metros. Em Crato, no Ceará, a imagem de Nossa Senhora de Fátima tem 50 metros. Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Santa Rita de Cássia tem 50. Isso mesmo, 56 metros e custa cerca de 6 milhões. Se olharmos para a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, veremos que ela tem 38 metros, sendo menor que a de Nossa Senhora de Fátima e a Rita de Cássia. Coincidência que essas estátuas estão em locais tão devastados pela pobreza, prostituição, alcoolismo e vício? Não, não é. Saiba que isso é falta do evangelho puro e simples. Para isso, Deus levantou o Radical Sertão, para levar o evangelho em locais aonde ainda ele não é conhecido, preparando obreiros para a sua seara. São 6 meses de capacitação, 1 ano e meio praticando e plantando igrejas em locais esquecidos pelo tempo e sociedade, levando o Evangelho de Cristo. O que você está esperando? Venha fazer parte desse projeto, orando, ofertando e vindo. Você pode ser instrumento para a salvação de almas.
Venha ser agraciado fazendo parte dessa obra. Venha! Esse é um projeto de 2 anos. Qualquer um pode participar. 6 meses de treinamento, 1 ano de plantio de uma igreja, sempre em parceria com alguma denominação, alguma igreja local. E temos um outro projeto de mais curto ainda, que é o projeto missionário de férias. Quanto vale uma vida? Até onde você iria para salvar uma vida? Atualmente, no sertão nordestino, existem cerca de 5.000 povoados sem nenhuma presença evangélica. Milhares de sertanejos, indígenas, quilombolas e ciganos que pouco conhecem acerca das boas novas do Evangelho. Povos extremamente zelosos por suas religiões, que desconhecem a beleza, a grandeza e a alegria do Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que promove e resgata a dignidade do ser humano. E se você pudesse ajudar a mudar tudo isso? A Missão Juvep realiza nos meses de janeiro e julho o projeto Missionário de Férias. Venha participar dessa obra e contribuir para a plantação de mais uma igreja entre os povos minoritários do Nordeste. Dedique as suas férias para transformar a história de uma cidade e a vida de muitas pessoas. Se você quer passar 20 dias das suas férias plantando uma nova igreja, você pode vir, monta uma caravana. Esse de janeiro já tem 120 pessoas inscritas, vão ser em 2 lugares, Prata e Assunção, e qualquer idade pode ir, com família, com criança. Quer deixar um legado para os teus filhos? Leva eles. Quer ensinar o teu filho o que é fazer missões? Leva eles. Quanto Joia. vale um... Obrigado, queridos.